O promotor, que chamou uma advogada de galinha e questionou se ela faria um striptease no tribunal do júri, foi afastado. O Conselho Federal da OAB acionou a Corregedoria Nacional do Ministério Público e pediu o afastamento por 120 dias. O caso foi em Minas Gerais, durante um julgamento do Tribunal de Justiça do Estado. A advogada Sara Quinetti questiona o promotor Francisco Santiago por tê-la chamada de galinha guarnizé. Em reclamação disciplinar endereçada ao Conselho Nacional do Ministério Público, a OAB classificou a postura inadequada ao exercício de ato profissional. A gente tem um trecho aqui para você. E eu vou... Tô gravando, fala! A senhora gravou tanto... A senhora filmou... O senhor tem coragem de falar? Fala agora aqui! A senhora é neurônica. Ele falou que eu vou fazer isso aqui, eu fazer uma striptease? Me respeite, doutor! A senhora espera... Botou para filmar e chamou a atenção do promotor. Tá fazendo isso porque eu sou uma mulher. Esses dias a gente viu aqui um promotor chamando uma advogada de feia, né? Dizendo que ela era feia. Esse era o argumento dele no tribunal. E esse outro promotor, o argumento dele é chamar a advogada de galinha garnizé e falar que ela estava fazendo striptease, Mano Ferreira. Quando o promotor leva para esse lado, é porque não tem outro argumento dentro da lei, né? A justiça da quinta série, né? Parece. É surreal que a gente lembre dinheiro. Nosso imposto está custeando esse tipo de conduta profissional. E aí, quando a gente vai olhar o tipo de punição que recebe um profissional como esse, no máximo, é um aposentadoria. No máximo... Máximo é uma aposentadoria com salário normal a ficar de perna para cima. É uma vergonha que a gente tenha esse modelo de gestão do funcionalismo público no Brasil em todos os poderes, especialmente nos cargos da elite do funcionalismo, como é o caso dos membros do Ministério Público. A gente precisa ter um modelo muito mais rigoroso e fazer com que as pessoas sintam de fato no bolso quando tem uma atitude, uma conduta completamente inadequada para a sua própria função. Fala, Diego. Koba, só tenho que dar os parabéns para a doutora que reagiu à altura dessa ofensa, enfim, lamentável que sofreu de um promotor de justiça que, infelizmente, como o Mano disse aqui, não vai receber. Juízes, delegados, promotores, acabam se sentindo inibidos de ter alguma reação, de fazer qualquer coisa, porque se trata de uma autoridade, com ação entre advogado, promotor, juiz, delegado, são todos administradores da justiça, de testemunha, o advogado tem que ser respeitado. Parabéns para a doutora Sara. 11 horas e cena em um julgamento, em um tribunal do júri, em que um promotor de justiça chama uma advogada de galinha garnizé e insinua que ela estaria fazendo um striptease. A advogada se revoltou, colocou para filmar e começou a cobrar, tirar satisfação com o promotor que fez essa ofensa pública a ela, inclusive na frente do juiz, dos jurados. A OAB Nacional, o Conselho Federal da OAB, pediu o afastamento do promotor e ele foi afastado por 120 dias, porque foi aberto contra ele um processo disciplinar no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Felipe Monteiro. Não, sem sombra de dúvida, é uma imagem grotesca, né? Um absurdo a gente, em 2024, tá passando por isso, né? Uma mulher advogada sendo vítima de xingamentos machistas de um promotor de justiça, né? Falando que ela estava fazendo striptease só pelo fato dela ser mulher. A registrar, fez muito bem em denunciar para a OAB, e a OAB Nacional acertou e impediu o afastamento desse promotor nesse caso. Agora, Koba, queria só trazer um novo ano, não tem regra, né? Tanto é que você pode ir para um júri e não levantar, mostra claramente, né, que em 2024 não vão ser tolerados argumentos discriminatórios no júri, não é? Então, realmente é um passo civilizatório do Ministério Público em afastar esse promotor e é um passo civilizatório da OAB impedir o afastamento do membro do Ministério Público. Eu fico imaginando, Mano Ferreira, uma mulher advogada, estudou direito, prestou o exame da OAB, pegou a sua carteira profissional, consegue os seus clientes, não sei se ela tem família, se tem marido, se tem filho, se tem pai, se tem mãe, fala: pai, mãe, filho, marido, vou fazer um julgamento hoje. E aí chega depois de um dia de trabalho e alguém pergunta como é que foi lá o seu julgamento, ela fala: não, o promotor, alguém pode levar a sério esse tipo de insulto vindo de alguém do Ministério Público, porque o promotor é um representante do Ministério Público que é o guardião da lei. É o fiscal da legalidade, com a não discriminação, com o não machismo, com
desse promotor, que infelizmente representa um órgão. Claro que o órgão não fala pelas atitudes dele, ele responde pessoalmente por isso. Mas de alguma maneira isso é que respeitam os advogados, respeitam os juízes, respeitam as partes, as testemunhas, todos que estão envolvidos em um julgamento. Vamos nos lembrar, nós estávamos em um julgamento. Um dia sério, um dia em que a justiça é que precisaria ser entregue e não ofensas. Mano Ferreira. E justamente numa função que literalmente tem que promover a justiça, ele é um promotor de justiça, está promovendo a injustiça e o desrespeito. E gestão das carreiras, da progressão de carreiras no Ministério Público, para que esse tipo, e não para inglês ver, para que, de fato, a gente possa dizer que a instituição como um todo não é conivente com esse tipo de atitude, porque na minha visão, enquanto o Estado brasileiro foi incapaz de punir autoridades que desrespeitam a própria posição que ocupam no Estado, nós teremos o Estado como um todo sendo conivente com esse tipo de desrespeito. E sabe uma coisa, ô Felipe? Às vezes o cara faz isso porque ele quer inibida, ela vai ficar desconcertada, não vai conseguir entregar uma boa performance. Uma estratégia de justiça, Felipe Monteiro. Não, estratégia de justiça, mais do que isso, né? Às vezes ele está olhando para o júri e acha que o júri é composto por homens mais velhos, conservadores, que possam ter um pensamento complacente com esse xingamento, né? E para ganhar o júri, ele que hoje em dia tem que ser observada, né? É inadmissível você esse tipo de xingamento, né? Para